Nós finalizamos a introdução, né? Os 17 itens da introdução. Ficou alguma dúvida da introdução? Alguém pensou em alguma coisa a mais para questionar Kardec? Não? Contemplou tudo lá? Bom, tá bom. Então nós estamos hoje em prolegômenos. Tá? Se quiser abrir no comecinho, passando a introdução, aí nós chegamos em prolegômenos. Prolegômenos é como se fosse o prefácio da obra, né? Vai trazendo ali umas noções preliminares, né, de uma ciência, trazendo a doutrina espírita como ciência. Então Kardec vai trazer algumas noções preliminares dessa ciência. E o Prolegômenos é um texto importante porque a gente percebe nele a maneira como os espíritos queriam conduzir a obra. De que maneira os espíritos superiores queriam que Kardec caminhasse com a construção da obra, né? Então, muitas vezes a gente acha que não tinha instrução, às vezes a gente acha que Kardec pegava as mensagens que vinha e ele mesmo ia escolhendo, muitas vezes a gente acha que não teve dificuldades. A gente olha na introdução, a introdução dá uma noção muito forte para nós de tudo que Kardec passou. Mas agora a gente sente no Prolegômenos a espiritualidade de fato presente com Kardec. É ela quem vai conduzindo a obra. Quando ele falava assim, não é coisa minha, isso é obra da espiritualidade. Agora em Prolegômenos nós vamos ver que realmente são os espíritos quem vai conduzindo Kardec, inclusive como ele tem que olhar para as coisas. Tá bom? Então, começamos no primeiro parágrafo. Ó. Fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. O que nós vamos trabalhar em Prolegômenos aqui, e daqui para frente nós vamos intensificar ainda mais, é tentar compreender as entrelinhas, né? Cada palavrinha que está ali. Nós já fizemos isso na introdução, mas agora se faz necessário ter uma atenção maior ainda, né? Então, Kardec traz para nós aqui que havia fenômenos que a ciência comum não conseguia explicar. Estava além do conhecimento da ciência daquela época. E se dava por toda a parte. Então estava se espalhando por toda a parte. Revelando uma causa que os produz a ação de uma vontade livre. Por que uma vontade livre? Quando a gente olha os espíritos se manifestando, por que trazia ali uma vontade livre? O que é vontade livre? Eu acho que é independente, seria independente. É livre da vontade do homem, independente em relação ao homem. Porque havia condições para que acontecesse. Embora os homens às vezes quisessem a manifestação, não acontecia. Então aquela manifestação não estava ao comando dos homens. Ela era livre da vontade do homem, né? E trazia trazia inteligência. Inteligência porque parece que aquela ação ela conseguia responder perguntas. Nós estamos voltando, então agora seria um prefácio normal. Então nós vamos entender agora. Então, quando as mesas se movimentavam, nas manifestações, ali tinha uma inteligência. Kardec lança uma pergunta, ou todos daquela época faziam perguntas, e aquela movimentação tinha uma inteligência. É importante a gente lembrar disso, porque a gente esquece disso também. A doutrina espírita inicia das mesas girantes, das batidas das mesas girantes, né? Então, junto com essa inteligência, nós poderíamos extrair sabedoria. Então havia uma inteligência ou uma sabedoria que estava independente da vontade do homem e que a ciência daquela época não conseguia explicar, não tinha conhecimento. Tá bom? Se naquela época a ciência não explicava algumas coisas, ainda aos dias de hoje há muitas coisas que a ciência está pesquisando e que não sabe explicar, porque senão a ciência tinha acabado. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa de uma potência inteligente.
E os fatos provaram que essa potência é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. A razão. Kardec, todo instante, vai nos convidar a nós olharmos tudo pela ótica da razão, a não aceitarmos nada de primeiro, sem antes interrogarmos. Então ele traz, olha, havia um efeito, ou seja, aquilo que era produzido, né, tinha uma causa, tinha um motivo também inteligente. Se as respostas trazidas tinham inteligência, quem estava respondendo automaticamente era um ser ou algo inteligente. E aí eles colocam uma potência inteligente e os fatos provaram. Por que provaram? Porque toda vez que nós vamos pensar em ciência, nós vamos colocar alguma coisa em observação para ser provado, ou positivo ou negativo. Ciência sempre caminha por esse olhar da observação. Então Kardec coloca e é provado então que realmente há essa comunicação da inteligência. E ele coloca por meio de sinais materiais. Quer dizer que havia alguma coisa não visível do plano material que conseguia se manifestar através de sinais materiais. No caso, as batidas da mesa, né? Interrogada acerca da sua natureza, essa potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Assim é que foi revelado a doutrina espírita. Interrogada por quem? Mas tinha alguns que perguntavam lá assim, qual é a minha idade? Quando que eu vou ganhar a loteria? Aí há um momento em que alguém olha para aqueles fenômenos com seriedade. Não foi Kardec o primeiro, já havia outras pessoas fazendo perguntas. Então, quando o homem, com um olhar sério, lança a pergunta, ele vai perguntar de onde é a origem daquilo que está se comunicando. Qual é a identidade daquilo que está dando a resposta? Porque era desconhecido para aquela época. E declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais. Então, hoje é muito fácil para a gente pensar no mundo espiritual. Naquele tempo, não. Então, o que aqueles seres que estavam respondendo trouxeram de informação é que existia um mundo espiritual. Existia um mundo material e existia um mundo totalmente invisível aos nossos olhos, que seria o mundo espiritual. E que estava habitado por quem? Despojados de envoltório corporal. Homens que tinham deixado o seu envoltório corporal. Nós temos que lembrar lá atrás. Então, nós vamos olhar para nós e quem estava respondendo era alguém que estava deixando, tirando, despojando do envoltório corporal. Então, nós temos que lembrar disso, porque a gente olha para nós mesmos e nós esquecemos dessa condição espiritual. Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar nessa condição de despojar o envoltório corporal. Não são seres diferentes. Serão nós no futuro, deixando o nosso corpo e seguindo para o mundo espiritual. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos, né? Então, com as batidas e com as mensagens, foi se construindo então todo um conjunto doutrinário. Foi revelado a doutrina dos espíritos. Até aqui tudo bem? Estamos só voltando, né? Nivaldo, certo? Pode perguntar. Não ouvi, desculpa, Nivaldo. Por que eles demoraram para chegar até Kardec? Porque começou as manifestações, ao primeiro momento Kardec não se empolgou muito, porque ele achou que aquelas manifestações faziam parte do magnetismo, né? Que não tinha uma comunicação. E eles foram
os fenômenos foram respondendo perguntas aleatórias, muitas vezes vulgares perguntas, até chamar a atenção de um olhar sério. Kardec foi chamado algumas vezes por alguns observadores sérios da ciência daquela época, mas ele negou também, ele não quis de imediato. O Kardec que demorou. Kardec que demorou a ir a eles, né? Por que não podia ter ido até Kardec? Porque ele vai até falar aqui, né? Porque tinha que haver uma comunicação em diversos pontos do globo, para não falar que era uma coisa única daquela região. Então, não começou com Kardec, começou lá nos Estados Unidos, ou até antes disso, né? Então, começa a se espalhar para o globo e começa a criar o que a gente chama de histórico. Então, aquele fenômeno já estava acontecendo. Aquelas médias eram da África do Sul, as duas que vieram da África do Sul. Mais para os Estados Unidos lá, né? América, né? Lá, né? Foi a pergunta do Kardec, no comecinho lá, parece que você viu aquelas duas. Não, quem ajudou Kardec foi a Julie e a Caroline. Mas aí já Kardec dentro, né? Da doutrina. No começo, quem começou foi aquelas duas. Não começou. As irmãs Fox, teve todo esse... tempo lá também veio aquelas duas que vieram da África do Sul. Eu não lembro a localidade, mas depois nós temos as irmãs Fox. Dependendo de onde veio, a questão temporal, né? Que a Sim. anterior, o Kardec já está inserido no trabalho. Sim, e se a gente pegar, Nivaldo, ele vai trabalhar as manifestações espirituais, elas ocorreram desde sempre, né? Não exatamente agora. Agora era chamado um olhar para a atenção de poder criar um sistema, uma doutrina, uma ordem dessas comunicações para um entendimento maior. E ele vai trabalhar isso no decorrer de hoje, inclusive. Vai cá. Vou fazer uma pergunta mais. Estou viajando. Antigamente, muito antigamente, eles acreditavam nos deuses, não é? Então já tinha no ser humano que existe algo além da carne, não é? Ou não? Sim. Algo superior. Antigamente. E aí eles faziam aquelas tudo que é misturado lá. Se a gente pega todo o histórico da humanidade, desde sempre nós vamos ter esse olhar de continuidade da imortalidade da alma, da comunicação entre os dois planos. Isso foi se perdendo com o tempo. Então, se a gente pega os egípcios, por exemplo, quanto tempo lá atrás? Isso já era uma tradição, só não trazia o nome de reencarnação, por exemplo, porque Kardec é quem traz esse título, na verdade, né? Esse tema. Então, isso sempre existiu. Agora, com o olhar de precisar unificar como uma ciência, para que essa ciência servisse de impulso ao desenvolvimento humano, é a primeira vez. Então, por isso, começa a se agitar muitos fenômenos para que as pessoas pudessem ter uma atenção. O que está acontecendo? Vamos, de fato, olhar para isso, né? Então, esse é o ponto. Mas sempre existiu, realmente sempre existiu. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas, ou seja, sempre ocorreram. Não há nada de anormal, né? E não constitui fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas, que é exatamente o que nós estávamos falando agora. Aqui é uma palavrinha que a gente, como espírita, precisamos internalizar. Então, assim, as comunicações sempre estiveram presentes, fazem parte de uma ordem natural, não tem nada de... né? E não constituem um fato sobrenatural. Hoje, às vezes, a gente vê uma manifestação e a gente fica encantado, mas não tem nada sobrenatural ali. Está tudo totalmente explicado pela doutrina. Aliás, pela razão, aquilo ali não traz um olhar diferente de nada, né? Então, esse sobrenatural é algo importante para nós trazermos para dentro de nós. As comunicações são algo natural, sempre existiram. Tanto que tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Nós falamos dos egípcios, dos próprios hindus, né? E eu coloquei para nós lembrarmos aqui, parece
que essa questão da comunicação ou da própria reencarnação é algo muito novo para nós. Se nós vamos voltar em Jesus, quando Jesus vai falar com Pedro, no dia da confissão do Pedro, e ele chega e pergunta, estavam os discípulos, mas ele pergunta diretamente para Pedro, o que os homens dizem que ele é? Então Jesus vira para Pedro e fala, o que os homens lá fora dizem que eu sou? E a resposta é assim, uns dizem que é Elias, que já tinha morrido. Outros que é Jeremias, que já tinha morrido. Outro que é Moisés, outros profetas, João Batista. Quer dizer, se eles estão achando que era os profetas do passado, quer dizer que naquela época era normal, natural, nós trazermos esse olhar da própria reencarnação. Então nós vamos trazer já em Jesus, porque às vezes a gente fala só naquela linguagem de Nicodemos falando, Jesus falando necessidade de nascer de novo, mas quando ele pergunta o que os homens estão falando, já traz ali que esse olhar de continuidade sempre existiu. Não é novo, não vem com doutrina espírita. Né? Então, como que nós vamos trazer essa comunicação do plano espiritual? Então, hoje nós sabemos com Kardec que nós o trazemos através dos médiuns. Os médiuns são os intermediários, que trazem condições de perceber o plano espiritual e trazer a informação para o plano material. Que inclusive a mediunidade, que é a maneira como nós conseguimos receber esses sinais dos céus, digamos assim, é algo natural em nós, orgânico inclusive. Então não tem nada sobrenatural. Quando a gente olha pela razão, está tudo provado bonitinho. Tá? Então aqui ele começa trazendo, os espíritos. A gente não consegue, ter uma dimensão. Vocês conseguem imaginar o quão Kardec estava mergulhado nas informações que os espíritos traziam? Kardec vivia isso o dia inteiro. Ele trabalhava, tinha o trabalho dele, mas eu duvido que no trabalho dele ele não estava pensando em coisas que ele estava lendo na madrugada, que ele passou adentro. O Kardec estava mergulhado nesse meio, num tanto. E eu paro para pensar, chega a emocionar de pensar o quanto que ele de fato fazia parte disso mesmo. Não é uma coisa assim muito distante, ele olhando nós como livro agora, né? Então Kardec via aquelas mensagens, ele fazia parte, mergulhado naquele ecossistema todo ali, né? Então os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então vamos pensar aqui, os espíritos anunciaram que chegou um tempo marcado pela providência. Quem é a providência? Providência divina, Deus, né? Para uma manifestação universal. O que é algo universal? É para todos, para toda a humanidade. Então, há uma medida pela providência divina que vai acontecer para toda a humanidade, não é para os espíritas, é para toda uma humanidade. E que, sendo eles, os espíritos, então, sendo eles os ministros de Deus, o que é um ministro? O que seria um ministro de Deus? É um representante direto, é um auxiliar direto, trabalha diretamente para Deus. Nós trabalhamos direto para Deus? Ainda não. Como Jesus diz, um dia nós seremos filhos, porque nós nem consideramos Deus como pai ainda. Nós, A gente fala da boca para fora. Então, os ministros é quem vai auxiliar diretamente a Deus.
e os agentes de sua vontade. Então, os agentes é quem vão executar os planos. Então tem o auxiliar divino e depois tem aqueles espíritos que vão auxiliar. No plano espiritual isso. Então, o plano divino, né, ele está arquitetado na humanidade. Então a espiritualidade está trabalhando para que aquilo que a providência espera de cada um de nós aconteça. Para que a humanidade de fato possa mudar. E qual é o propósito deles? Qual é a missão desses espíritos? Instruir e esclarecer os homens. Trazer ensinamento. Esclarecer no sentido de mostrar aquilo que a gente não está entendendo. Que nós estamos tendo dificuldade de caminhar para aquele lado que seria o correto. Então, o que o Livro dos Espíritos vem trazer para nós é instrução e esclarecimento para uma nova era. Então, não adianta eu pegar o que os Espíritos estão trazendo e querer viver o que o mundo está oferecendo para nós no segundo para trás. É numa nova era. É num novo homem que nós temos que nos transformar. No novo momento da regeneração da humanidade, da transformação da humanidade. Então, os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz são ensinamentos, instruções para a fase nova da humanidade. Uma fase regenerada, melhor. A regeneração da humanidade, nós estamos falando de uma transformação moral. Então nós já tivemos avanços científicos e continuaremos tendo, mas agora nós tivemos avanços intelectuais, mas agora é chegado o momento da humanidade se transformar moralmente. E aí nós poderíamos pensar, e como eu faço para saber qual é o caminho? Então os espíritos, através das manifestações universais, vão nos instruir e nos esclarecer. Tá? Em resumo, os espíritos vão nos ajudar a progredir espiritualmente, né? Esse é o caminho, né? Então, às vezes a gente pode ficar com dúvida... Ixi, fechou. Nós podemos ficar com dúvida em relação aos ministros e os agentes. Será que existe essa separação? Eu trouxe duas questões do Livro dos Espíritos que nós vamos lembrar da escala espírita. Tá? Então, quando a gente pega a segunda parte do livro, trabalhar o mundo dos espíritos, lá no primeiro capítulo, que vai trabalhar dos espíritos, o espírito em si, tem a escala espírita. Lembra que nós falamos que tem as escadinhas evolutivas? Os de primeira ordem, são os primeiros lá em cima, são os espíritos puros. Então Kardec vai trazer quais são as características gerais dos espíritos puros. Nós estamos falando de espíritos que vão servir como ministros de Deus e agentes da vontade. Nenhuma influência da matéria. Então a matéria não influencia esses espíritos. Tá? São superiores intelectualmente e moral absoluta. Absoluta. Não está em construção da moral. Já está completa a moral. Com relação aos espíritos das outras ordens. Então você tem a primeira ordem, todos os que estão abaixo, eles já têm uma superioridade intelectual e moral absoluta. Então quem está nesse plano divino são simplesmente espíritos que já se desenvolveram por completo. Como Kardec sabe? Porque quando ele foi trazendo as cartas, ele foi fazendo os experimentos e foi entendendo essa divisão. Parece muito raso, mas Kardec aprofundava nesse entendimento. Tá? E aí quem são esses espíritos então? Ó? Aí na questão 113. São de primeira classe. Aliás, classe única, porque dentro dessa ordem não tem outras divisões. São só puros e pronto. Tá? Os espíritos que a compõem, essa classe, né? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição
de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então não são espíritos escolhidos por Deus para chegar como espíritos, anjos, como seres diferenciados. Está dizendo, não, eles percorreram todos os graus. Começaram simples e ignorantes e foram passando todos os graus. A cada prova, a cada desafio, eles foram aprendendo e cada prova e desafio que eles passaram, subiam um degrauzinho. Então eles passaram por tudo. Nós estamos nesse meio do caminho, ou no começo desse caminho, mas nós também já estamos se melhorando a cada dia, não é? Eles se despojaram de todas as impurezas materiais, todas as coisas que são impuras olhadas pelo mundo material, tendo alcançado então a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Por quê? Porque já sofreram todas possíveis e impossíveis, não tem mais ao que submeter à prova. Tem 1000 questões, o professor deu 100, quando deu 1000, não tem mais? Não tem, porque já dei todas. Se eu te der, vai ser repetida, você já conseguiu, você tirou nota máxima, não tem o porquê eu te dar outra. Então as provas que nós somos sendo submetidos na vida, os espíritos já passaram todas. Então não precisa mais reencarnar em corpos materiais, em corpos perecíveis. Porque no olhar espiritual eles estão em corpos espirituais, né? E eles estão agora trabalhando junto com Deus, tá? Eles gozam da inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Então, nós vamos pensar uma felicidade, num descanso eterno, está dizendo que não, que a felicidade não é ociosa. Eles são os agentes. É por eles que as coisas acontecem, né? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então eles estão dentro do planejamento, né? Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservem distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles obrigação gratíssima. Nos ajudar é uma condição que eles se sentem gratos. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, esses nomes nós já ouvimos antes da doutrina espírita. A única diferença é que a gente imaginava que Deus criou seres além da gente, numa condição muito elevada, seres quase perfeitos. Mas a gente lembra que na história já teve anjos caídos, então não eram perfeitos. Então, que é ao contrário que a gente tem que lembrar. Na origem do bem e do mal, lá na Gênese, a gente vai lembrar que não, são criaturas que começam de baixo como nós e vão se elevando, certo? Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente à sua ordem. Então nós podemos entrar em contato, ou eles podem entrar em contato conosco? Podem. Nós podemos nos comunicar com esses? Podemos. Mas a imaginar que nós estaríamos a todo tempo, constantemente às suas ordens, aí não. Nós teríamos exclusivamente um ministro divino para caminhar conosco. Só que nós vamos ver mais para frente que Kardec tinha. Aliás, não um só. Então, que é aquela classe única dos espíritos. Classe única dos espíritos, Dani. Na outra capa, segunda-feira, fala em espíritos superiores. Não, Dani, puros. Não,
segunda, virando a capa, não sei como é que chama, na folha de rosto do livro, fala espíritos superiores. Não, tu vai estar falando que quem está coordenando, não são quem está mandando as mensagens. Quem está coordenando o projeto divino. Para baixo vai falar que são os seus ensinos. Porque aí você vai ter agentes que vão trazendo. Quem vai trazer as manifestações morais ali, são assinaturas, são espíritos superiores. Porque eles ainda podem reencarnar. Todas as ordens, ela vem de Deus. Então, para chegar até os superiores que podem reencarnar, é preciso passar pelos ministros e pelos agentes, espíritos puros. Os superiores não recebem a ordem direta de Deus. Entende? Sim? É o gerente, subgerente? Pode ser. E aí eu voltei numa questão, então assim, ó, eles vão trazendo para nós todo esse planejamento divino e vai dizer que são esses espíritos que vão trazendo os ensinamentos a fim de nos instruir. É esses ensinos que vão levar nós a chegarmos a um progresso moral, a melhorarmos espiritualmente. Então eu trouxe de novo, nós já falamos isso no primeiro encontro, que é a questão 919A. Para a gente entender, já que eles querem trazer isso para nós, o que vamos esperar do Livro dos Espíritos? Qual o objetivo dessa obra em nossas mãos? Se Deus está trazendo seus ministros, fazendo os agentes funcionar, para chegar a esse conhecimento até nós, então Kardec coloca assim, né, na questão 919A. Se nós formos lá no último parágrafo, lá na metade do último parágrafo, que a resposta é cumprida, Santo Agostinho vai trazer assim, ó. Então Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, em conhecer a nós mesmos, né? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Conhecer a si mesmo, nós já sabemos que é o caminho. Essa é a máxima. Porque a partir da hora que eu me conheço, né? Mas a dificuldade está justamente em eu saber como fazer isso. E aí Santo Agostinho coloca lá no finalzinho, ó. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Porque muitos vão dizer, olha, eu não sei se esse negócio de continuidade da vida, de imortalidade da alma existe. Eu sei que o presente existe. Então vamos viver o presente, que é positivo. Então é o que ele está dizendo. Muitos dizem que o presente é positivo. E incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro. Então a doutrina espírita vem trazer para nós a necessidade de compreender o futuro. Essa visão limitada de só existir uma vida material e tudo acabou, não tem sentido. Então o primeiro ponto é, nós vamos mostrar ou provar que existe uma vida futura. Tanto que os espíritos já estão comunicando. Com toda certeza existe. De modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. E que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregados de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, qual é o objetivo do Livro dos Espíritos? Nós conhecermos a nós mesmos. Não é conhecer o outro, é conhecer a nós mesmos. Os ensinamentos que nós vamos encontrar aqui são ensinamentos para serem aplicados em nós. Porque se eu me melhoro, qual que nós falamos semana passada, o outro se melhora, começa a haver uma transformação, uma regeneração da humanidade. Moralmente, todo mundo melhorando, o planetinha vai ficar muito bom.
Certo? Se eu passo a ter conhecimento de um processo evolutivo, e nós podemos evoluir, porque agora está vindo comunicações e os próprios espíritos estão nos trazendo essas informações. Está sendo provado em outras comunicações. Nós conseguimos analisar agora esse ambiente espiritual que antes nós não conhecíamos. Se nós passamos a compreender Deus, se nós passamos a compreender o porquê é que nós existimos, se nós passamos a compreender o porquê é que nós precisamos retornar à carne, se nós passamos a compreender a criação do universo, a gente começa a compreender um monte de coisa e começa a mudar a maneira como a gente vivia a vida. Certo? Este livro é o livro dos Espíritos. Então vamos lembrar que aqui nós estamos falando do livro dos Espíritos da primeira edição. 501 questões apenas. Prolegômenos é o mesmo daquela vez. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para esclarecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceito do espírito de sistema. Vamos analisar um pouquinho. O que é um repositório? A coleção, o lugar que a gente guarda, que a gente arquiva. Então, os ensinamentos estão aqui. Coleção dos ensinamentos dados e recebidos, né? Foi escrito por ordem e mediante ditado. Escrito por ordem? O que é uma ordem? Eu falo, Jean, eu preciso que você escreva um livro. Ou que você reúna os conhecimentos. Então, houve um pedido para essa escrita, para essa condensação dessas mensagens, né? Então, alguém, uma autoridade superior, pediu. E mediante ditado, alguém transferindo o conhecimento. Eu não quero que o Jean escreva da cabeça dele. Eu quero que alguém dite conhecimentos superiores para o Jean. E o Jean vai organizar isso. E quem ditou foram os espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Aqui nós estamos trazendo mais uma vez essa paixão da filosofia, a paixão pelo saber, de uma forma racional. Então, mais uma vez, nós vamos estabelecer aqui a necessidade dessa razão, a necessidade de nós pensarmos, a necessidade de nós questionarmos, a necessidade de nós compararmos, a necessidade de nós negarmos, se for o caso. Razão. A doutrina espírita não vai obrigar ninguém a acreditar. E acabou. A razão tem que conduzir a gente nesses estudos. Tá? E eles estão dizendo que foi por esse motivo. Essa é a base que eles esperam da doutrina. Isentos de preconceitos. Então eu não posso vir com dogmas ou com preconceitos definidos, não, livres, abertos para entender o que eu vou aprender, livres então de preconceitos dos espíritos de sistema, os pseudos sábios, né? Que imaginam que tudo sabe, que cria as regras, cria dificuldade, são os espíritos de sistema, né? Então a doutrina ela vai convidando a gente a realmente mergulhar no campo da investigação. Não é simplesmente receber e pronto, né? Peraí que balançou. Peraí que mudou tudo aqui. Nada contém nos livros que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinados. Então, nada que nós vamos encontrar dentro do livro é um pensamento de Kardec nas respostas dos espíritos. Nada. Tudo, ele fala, não contém nada que não seja o pensamento dos espíritos e que tenha sido por eles examinados. Então, não é assim, ó, Kardec, eu ditei aí
o outro lá falou, o outro falou, aí Kardec punha e ninguém via. Não, examinados por eles. Tanto que em Obras Póstumas, nós vamos encontrar um momento em que Kardec está escrevendo e aí começa a ter barulho, manifestação, incomoda ele. Ele para. Aí à noite, quando ele vai na reunião, ele pergunta, olha, eu estava escrevendo sobre algo e aquele barulho ali, era vocês? E aí vem a resposta, era. E aquilo que você estava escrevendo não nos agradava. Há um erro ali e precisa ser analisado de novo. Aí ele vai, corrige e volta. Olha, eu corrigi. Ficou bom agora? Aí eles vão dizer, ficou, mas ainda não é o que nós esperamos. É preciso ter um olhar, um cuidado diferente. Aí Kardec leva mais um tempo e volta. Aí o Kardec vai dizer, realmente eu percebi que havia um erro grosseiro ali. E os espíritos dizem, então agora sim, agora está certo o pensamento. Tá? Então a gente não percebe essa linha de condução dos espíritos, né? Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e as formas de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, nós percebemos que Kardec vai seguir fielmente o pensamento dos espíritos e cabe a Kardec a ordem, ou seja, a disposição que está sendo colocada ali dentro dos livros. Então, Kardec podia escolher a ordem ali, a disposição ele que colocou. Distribuição metódica das matérias, né? A estrutura do livro, quando ele divide em 4 partes, trazendo a introdução, conclusão no final, prolegômeno, Kardec colocou isso, né? Assim como as notas e a forma de alguma parte da redação. Então nós vamos pegar o livro dos Espíritos. O que nós encontramos entre aspas é a resposta dos Espíritos. O que nós encontramos em letras menores são notas de Kardec. Então o Kardec fez alguma anotação. Entre aspas, a resposta dos Espíritos. E em uma letrinha menor é Kardec colocando uma nota sobre aquilo. E coloca que ele também fazia alguma parte da redação, algum ajuste. Por quê? Porque Kardec submetia a mesma pergunta para 10 médiuns, em locais diferentes. A resposta era a mesma, mas a redação era diferente. Porque lembra quando nós falamos dos médiuns? Cada médium tem um conhecimento. E os espíritos vão usar do conhecimento, da condição da escrita ou do idioma que aquele médium tem. Eles não vão trazer recursos adicionais. Então Kardec reunia aquilo e ajustava a redação, sempre fiel ao conteúdo. Quando não fiel, os espíritos comunicavam e ele mudava. E a missão dele, então, era a de publicar. O que é publicar? A gente acha que é só publicar o livro. Divulgar, trazer a público. Trazer esse conhecimento ao mundo. Fazer nascer de fato isso, né? Então, Kardec ficou com essa parte. A gente acha que é pouco, mas essa parte é uma parte danada e difícil, né? Entre os espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza dos seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Mais uma vez, a gente tem que trazer aqui, né, ó, entre os espíritos, no plural. Mais uma vez, Kardec está colocando a pluralidade dos espíritos que participaram. É justamente a pluralidade dos espíritos que dá validade na doutrina, né? E concorreram.
que participaram de lá, né? Aonde pregaram e praticaram. Então, existem muitos que assinaram, que trouxeram comunicado e deram o seu nome, que foram grandes nomes da história. Lá no texto 12 da introdução, nós falamos disso. E questionavam Kardec, olha, parece que só vem gente famosa da notícia. E ele fala, não, é que a gente famosa a gente reconhece, a gente lembra. Mas o que mais tem é anônimo dentro da doutrina, dentro das mensagens. Então ele fala, olha, tem tanto conhecidos da história e quanto aqueles que ninguém conhece. Mas se ninguém conhece, cuja elevação é atestada pela pureza dos seus ensinamentos e pela união que se acha com os nomes venerados. Juntos, unidos, com o mesmo pensamento com aqueles que foram grandes, conhecidos da história. E aí que a gente tem que lembrar, ó, pregaram e praticaram. Não é só aqueles que falam, mas aqueles que realmente em vida deram testemunho, que era o que nós estávamos falando naquela hora. Então, eu não conheço o espírito que assinou, mas se ele traz o mesmo pensamento de grandes espíritos, ele está na mesma condição desses. Isso traz um bom ânimo para a gente, porque a gente é tudo desconhecido. E talvez ninguém aqui vai ser marcado na história, mas nós podemos ser esses daqui, ó. Então todo mundo pode evoluir aqui à vontade, né? Esse ponto aqui, agora os espíritos vão trazer como de fato Kardec deveria enfrentar para poder escrever a obra. Eis em que termo nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esses livros. Muitos médiuns, mais uma vez, né? Em diversas localidades. Mas vamos pensar letrinha por letrinha, ó. Em que termo? O que nós podemos pensar em que termo? Quais foram as palavras exatas que os espíritos disseram para Kardec? Não é mais ou menos. Ele vai colocar na íntegra como chegou para ele, a maneira como ele deveria conduzir, né? Em que termo nos deram? Então existiu uma informação vindo externa. Se alguém nos deu, se alguém deu a Kardec, não era ele de novo. Essa informação vinha de fora. Tá? Deram por escrito e por muitos médiuns. Estão escrito a série de mensagens psicografadas em diversos médiuns que vinham recebendo. Foi de mensagem psicografada. Às vezes a gente vai lembrar da psicofonia, mas ao tempo de Kardec eram mensagens psicografadas. As cartas que atestavam que era o testemunho da ciência. Eu precisava de provas. As provas irrefutáveis são as mensagens. Mensagens existentes até hoje. Muitas delas estão sendo tratadas na... Agora eu não vou lembrar agora onde é, mas tem um projeto Catarse que é justamente o cuidado de algumas cartas que estavam com Canuto de Abreu, e que essas cartas foram resgatadas, estão sendo cuidadas, tratadas e armazenadas. Tá? Dessas mensagens, muitas cartas ainda existem. Tá? A missão de escrever não é o convite de escrever. A missão tinha uma tarefa, tinha uma ordem a ser executada ali. E os espíritos disseram, se você não quiser, está tudo certo, tem outros. Mas a dizer, olha, se você adentrar o barco, é nesse sentido, nesse intuito que você precisa tomar como verdade. Tá? Então qual era a missão dele? Escrever o livro. Tá? Esse livro, inicialmente. 501 questões apenas. Então agora aqui são as mensagens na íntegra que ele foi recebendo sobre a sua missão. Lá em Obras Póstumas tem muito mais detalhado sobre a missão, mas aqui são mensagens separadas, né? Eu duvido que se viesse uma comunicação dessa, falando de uma missão dessa, se a gente ia ficar no barco. Eu não acredito.
naquele momento, naquela pressão que se vivia, de conhecimentos tão, né, desconhecidos. Não, naquela época não tinha, vou ficar famosinha. Naquela época eu vou morrer, eu acho. A igreja vai. Eu vou tentar sobreviver o máximo possível. Então, corajoso. Mas os espíritos vão pedir coragem para ele também, né? Então, olha, começa assim, ó. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empenhaste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Você está pedindo cuidado, zelo, o trabalho que é teu. Ele já começou sabendo que o mérito. Zero dele. E precisaria ter o quê? Zelo, cuidado, atenção, ser minucioso, não é? E perseverante, tem que ter dedicação, poder desistir fácil, né? Mas nós também temos que pensar aqui, ó, o ocupa-te com zelo é com responsabilidade. Não adianta entrar para uma brincadeira. Ocupa disso, traga isso como uma ocupação mais responsável com isso. Um zelo e perseverança, né? Do trabalho. O trabalho era o livro. Que empreendeste com o nosso concurso. Então havia uma colaboração. Era uma colaboração, era o trabalho acontecendo no plano espiritual junto com o plano material. Então aquela obra ali, eles estavam colaborando com Kardec. Então lembra que eu falei? Os espíritos elevados não estão o tempo todo. Mas aqui a gente começa a entender que estavam, né? Com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Se é nosso, se é dos espíritos, automaticamente os espíritos vão guiar o Kardec a todo instante nesse trabalho, porque é um trabalho deles. Kardec executa no plano material, mas quem dirige e cuida é o plano espiritual. Nele, pusemos as bases do novo edifício que se elevará e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Então, nele pusemos a base do edifício, de um novo edifício, de um novo conhecimento, de um novo olhar. É algo novo, que vai se elevar. Aqui é a base. O livro é a base desse novo olhar para a espiritualidade. Então ele coloca que se elevará e um dia há de unir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. A humanidade unida em amor e caridade, não é? E aí ele vai colocar mais uma vez, né? Antes de você publicar, nós vamos rever junto. Ele já sabia, tudo que você fizer, nós vamos rever tudo. É como que eu dissesse, ó, faz um trabalho, ó, depois eu venho ver se tá bom, eu vou rever tudo, né? A fim de verificarmos todas as minúcias. Então não é, tá mais ou menos, vai. Então imagina o quanto Kardec não penou nisso. E ele era alguém além da capacidade ainda ao seu tempo, né? Quantas respostas ele não teve que reescrever para ficar melhor para a gente entender. Imagina a precisão que ele não teve para conseguir transformar o que ele recebia naquilo que os espíritos queriam, né? Nossa Senhora! Fazendo essa primeira frase dos dias de hoje, né? Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que se estaste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Ainda hoje. As pessoas que se dispõem a falar da doutrina, quando vão falar, acham que são elas que estão falando, e ainda hoje, como você aí na frente, zele pelo que você está falando, persevere, porque eles estão prestando trabalho.
trocar agora? Deixa eu sentar aí. Depois o trabalho é deles. Nós falávamos isso antes de começar, né? Então, mas todo o trabalho dentro da doutrina, ele passa por isso. Desde a própria manifestação, o próprio médium. Realmente o trabalho é dele, a gente vem tendo a certeza que o trabalho é nosso. Exatamente. Sem zelo, A gente até esquece do plano com perseverança. Não, mas quem vem sem zelo e sem perseverança. A gente caminha sem zelo, sem perseverança. Aí uma outra mensagem que ele recebe, ó. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porquanto este é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Então ele já sabia, mas ele vai trazer, olha, nós vamos te ajudar, mas você tem outros trabalhos a fazer. Você nem começou o primeiro, mas tem outros, já te revelaram isso. Há outros livros, depois vieram. A própria extensão do livro dos Espíritos. E aqui, né, ó, que está confiada. A espiritualidade, a partir daquele momento, confia nele como aquele que levará até o fim, né? Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Aí eu fiquei pensando aqui, gente, quando eu li à tarde, nós recebemos um negócio, uma informação do plano espiritual, e aí nós vamos guardar só com a gente. Uma novidade, ninguém nunca ouviu. Aí eu falei, não. Então imagina, né, a confiança que a espiritualidade tinha, falou a Kardec, eu vou liberar, você guarda, no momento ideal nós vamos conversar e nós vamos publicar. Não é tudo de uma vez. Né? Até nova ordem, né? Então, a ordem de quem? De quem estava coordenando aqueles trabalhos. Então, Kardec estava ali apenas cumprindo ordem. Né? Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medite sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Então você não pode publicar, mas você pode meditar. Vai aprender, vai aprofundar neles, vai estudar sobre. Porque aqui também havia um preparo. Olha, Kardec, talvez agora você precisa aprofundar um pouco mais aqui, para você entender um pouquinho mais o que isso realmente é. Porque quando nós trouxermos complementos, precisa fazer sentido. Então não é a hora de divulgar, é a hora de você internalizar. Os espíritos fizeram a mesma coisa que ele fez com a gente na introdução. Precisamos trazer conhecimento para dentro. E os espíritos estão dizendo para ele, enquanto espera, vai meditando sobre o que nós vamos trazer. Quer dizer que nas respostas, que nós vamos, as perguntas nas respostas, Kardec meditava nelas também ali. Grande tempo. Naturalmente quanto a isso. Imagina a paciência, né, do Kardec, né? Tá bom, vou deixar, vou... Porás no cabeçalho do livro, então quando nós abrimos o Prolegômenos, lá em cima nós vamos encontrar uma florzinha lá, não tem? Uma cepa. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Então representa a criação divina. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Algo que a gente bata o olho e consigamos identificar o corpo e o espírito. Sair daquela visão só material. Lembrar, batendo o olho em alguma coisa, que ali está o corpo material e o espírito. Quando nós vamos fazer uma autoescola, por exemplo, lá tem os símbolos, as placas. A gente talvez nem lembre muito bem o que diz respeito ali, mas o símbolo a gente lembra.
Então o que eles estão dizendo é, olha, coloca aí do jeitinho que nós falamos, que isso vai representar a obra do Criador, a obra de Deus, ao entendimento do que é matéria e do que é o espírito. Porque hoje a gente pode entender o que é o corpo material, o que é o corpo espiritual. Naquela época, precisava ter alguma coisa para você explicar ou para tentar entender, né? O corpo é a cepa, o espírito é o licor que está dentro, né? A alma ou o espírito ligado à matéria é o barro. Então, quando a gente pensa, esse é o desenho, exatamente como foi desenhado. Um médium desenhou. E aí os espíritos disseram, olha, exatamente como está aí desenhado, coloca lá. Então ele vai dizer, olha, o que está por fora aqui é a matéria, o material, corpo material. O que está por dentro é o licor. Conseguimos imaginar isso como construção divina? Sim? Mais ou menos. Então tem a parte material, tem a parte espiritual. E aqui dentro, ó, cada uma dessas aqui são as almas. E dentro de cada uvinha dessa, tem um espírito, que é o licor. O licor então seria a seiva. É, a seiva. Não o licor. Não. O licor como sendo essa essência divina, né? A seiva toda a base material. Então vamos lembrar que existe matéria, existe o espírito, elemento espiritual. E existe a alma encarnada. Nós somos a uvinha. Sim? Conseguimos perceber que é aqui que a gente vai ter a união do material com o espiritual? Nunca mais vou comer ovo igual. Tem que começar a gostar. O homem, vamos voltar lá. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então o homem, ele vai purificar o espírito com o trabalho. Porque a gente podia pensar assim, poxa, nós estamos falando do plano espiritual, por que é que eu preciso estar no material? Por que eu não posso viver só na seivinha? Aí está dizendo, olha, é no corpo material que a gente vai conseguir quintessenciar, purificar, melhorar. Então o corpo material é uma ferramenta para nós evoluirmos, somente mediante o trabalho do corpo. O espírito adquire conhecimento. No plano espiritual, eu ganho consciência daquilo que eu venho fazer. Eu venho encarnar por um motivo. Mas no corpo material é que eu vou provar se realmente eu consigo. Então, para melhorar o espírito, nós estamos buscando progredir. O livro dos Espíritos vem para fazer nós nos conhecermos. Conhecendo eu, avanço moralmente e espiritualmente. Então, a experiência da carne é a única condição. Os Espíritos já diziam aqui, no início. Estar na carne é a única condição de nós progredirmos. Aliás, só deixaremos de retornar à carne quando formos espíritos puros. Como nós lemos lá, sem necessidade de retornar. Porque já vivemos todas as provas possíveis e impossíveis. Então, o corpo é um obstáculo para nós? Não. O corpo é uma ferramenta para a gente melhorar. Tá? Então aqui ele vai avisar dos desafios que Kardec vai enfrentar, né? Não te deixes desanimar pela crítica. Então Kardec ia passar por resistência, passou por crítica. Nós trabalhamos a introdução toda olhando para isso, né?
E nós percebemos como foi um processo desafiador para nós, que dirá para Kardec. Então, quando ele traz, não te deixes desanimar pela crítica, já ia ser algo desafiador, porque senão os espíritos já não vão trazer isso no começo, né? Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. O que é interesse? Por que alguns tinham interesse em enganar? Lembra na introdução? Porque muitos contraditores trazem interesses pessoais. Então, eles estão alertando Kardec do que ele vai enfrentar no meio da obra. Kardec não podia falar assim, eu não sabia. Sabia. Ele entrou no barco sabendo, né? Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Quer dizer que, às vezes, a gente está preocupado só com o plano material. Mas eles estão dizendo, olha, cuidado, porque do plano espiritual também. E Kardec não é uma nem duas mensagens que vinha que Kardec tinha que analisar e eram espíritos tentando se passar e tentando enganar. Tanto que depois ele vai trazer para nós como é fácil identificar um espírito quando está mistificando, para ele. Né? Prossegue sempre, ou seja, persista sempre, né? Crê em Deus e caminha com confiança. Então, caminhar com confiança é manter a fé viva, né? Com coragem. A gente tem que lembrar que crer em Deus aqui é porque a fé é a base disso tudo, né? Tá? Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Qual é a verdade? Verdade espiritual. E brilhar de todos os lados não tem como encobertar as mensagens vindas da espiritualidade, não é? Então está chegando o tempo. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar ao seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Qual é a vaidade que ele está trabalhando aqui? Era uma época de grande vulto da ciência, homens inteligentes. Então aqui, a vaidade é a vaidade intelectual. O que ele está dizendo é, muitos vão querer dar o palpite. Muitos vão querer dar a sua opinião. Porque a vaidade intelectual não vai aceitar. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o sentimento do amor e do bem, e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Então, qual é o alicerce dessa união espiritual? O amor, né? Então, pode ter interpretações diferentes, pode ser que um entenda de um jeito, o outro entenda do outro, mas a essência das mensagens são as mesmas. O princípio é sempre o amor, ensinado por Jesus. Ainda que muitos entendam de uma forma, outros de outra. A essência é o que vai nos unir. Por isso que diz que a doutrina espírita será o futuro das religiões. Não que as religiões todos serão espíritas, não. No sentido que essa visão espiritual, todas as religiões vão ter. Não é que as outras religiões deixarão de existir. Não, é que essa visão que o Espiritismo está trazendo, que sempre existiu, precisa voltar ao seio das outras religiões. É isso que nós estamos falando aqui. Cada um pode entender de um jeito, mas a essência tem que ser baseada no olhar espiritual, no amor e no bem. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Nada mais raso, mas tudo profundo. Profundo em que sentido? Tudo que faz apenas sentido para a nossa evolução espiritual.
Então eu vou parar de ficar me ocupando com coisas que não são essenciais. Essenciais para quê? Para evoluir. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então, a doutrina vai sempre trazer o mesmo teor, independente de quem receba. Que amanhã alguém pode começar a receber outras comunicações e falar que mudou o princípio, que agora não é mais Jesus, que é a nossa base. Não. Está dizendo, olha, independente de quem receber, o princípio é o mesmo. Não muda. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerá talvez mais no futuro do que no presente. É o famoso plantar para colher. Eu acho que Kardec ainda não sentiu prazer. Sentiu? Ele só vai sentir prazer da obra que ele fez quando a doutrina for bem compreendida. Nos valores integrais. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Então, conservar a confiança. Porque muitas vezes, quando nós estamos junto de alguma situação má a nós mesmos, nós abandonamos a confiança. Ele está dizendo, não, todas essas circunstâncias que vão acontecendo, calma, conserva a tua confiança, confia na espiritualidade maior, confia nos desígnios divinos, como colocado na primeira mensagem, primeiro parágrafo, confia na providência. Há algo muito maior comandando tudo isso. E se ele conservar a confiança, ele chegará ao fim. Qual é o fim? Chegará no objetivo final. Fazer a humanidade se conhecer e progredir. E ele só vai ser ajudado, e merecerá ser sempre ajudado, se ele continuar com confiança. Porque quando a gente se coloca como covarde, a espiritualidade não tem o que fazer. Ela nos abandona. Não nos abandone no sentido de deixar desamparado. Mas se a gente não dá o passo, o que eles podem fazer? Então eles estão ali para ajudar, mas a gente não vai. Então com confiança a gente sempre vai recebendo o apoio desses espíritos. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Então o trabalho teria que ser com humildade e com desinteresse, com renúncia e com desapego. E que repudiam a todos aqueles que buscam, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então, o orgulho e a ambição é justamente esse obstáculo entre homem e Deus, né? São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. É como se o orgulhoso não conseguisse ver tudo isso. O seu orgulho está maior do que tudo isso, e ele lança um véu sobre essas coisas. Ele só tira o véu da onde ele quer. Então, ele coloca, não tem como Deus fazer compreensível a luz se o orgulhoso não está cedendo para isso. Ele quer que a luz dele seja maior ainda, né? Então, se torna incompreensível aos cegos. E a gente lembra aqui que Jesus disse, né? Olhos de ver. Porque muitos olhos estão vendo, mas não estão vendo, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, nós vamos entendendo que aqui as mensagens vão se cruzando, né? E aí, ele traz alguns dos, muitos mais, né, espíritos que assinaram a obra e assinaram
esse momento até aqui, né? Prolegômenos. Então aqui são, como o Dani colocou, são os espíritos superiores que contribuíram para a elaboração, o ditado, trazendo as informações, né? Então São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin e Swedenborg. Então aqui nós temos espíritos de grandes sabedorias, né? Espíritos que serviram muito para o desenvolvimento da própria humanidade, né? Cada um na sua área. E é interessante que quando a gente traz aqui, a base da doutrina é ciência, filosofia e religião. E por algum motivo, aqui nós temos nomes da ciência, da filosofia e da religião. Firmando mais uma vez aqui, cada um dentro da sua classe, cada um dentro daquilo que conhece, na contribuição para o desenvolvimento da humanidade. Alguma dúvida?